Bom, hoje a gente entra na segunda parte da disciplina, né, que é a parte de derivadas. E a gente vai começar com a parte de derivadas parciais. Que, na verdade, assim, se vocês entenderam bem como fazer derivada em cálculo 1, derivadas parciais nada mais é do que uma suave extensão do que vocês viram lá, né? Só tem que forçar um pouquinho, bem pouquinho a imaginação para enxergar algumas letras, né, no caso as variáveis, como sendo constantes. Eu já vou explicar por quê. Eu não sei se vocês lembram de cálculo 1, a definição de derivada, mas a derivada de uma função f em um determinado ponto x, eu vou colocar x0 por enquanto, ela é definida como sendo o limite da f de x0, pode ser x0 mais h, menos a f de x0 sobre h, quando h tende a zero. Tem uma outra forma, mas eu vou usar essa daqui. Eu acho que vocês lembram disso, né? Que, de maneira simplificada, né, nada mais é do que olhar, por exemplo, para uma função f, eu tenho um ponto x0, aqui eu tenho um ponto x0 mais h, poderia ser para a esquerda também, né? Me perdoe se o desenho não ficar muito bom, mas é porque é meio difícil de desenhar no tablet assim. Eu tenho os pontos f de x0, o valor na f de x0, e f de x0 mais h, que vai dar um pouquinho para cima. Permitam-me fazer uma distorção aqui. F de x0 mais h. Né? E, basicamente, é estudar o comportamento, isso vai ser um problema, de uma reta que passa por esses dois pontos. Né? Esse ponto aqui e esse ponto aqui. A derivada no ponto x0 da minha função f nada mais é do que a inclinação dessa reta, que a gente vai acabar sendo, quando h tende a zero, né, esse ponto tende a x0, certo? E essa reta ela vai se inclinando até virar uma reta tangente. Acho que fica mais fácil fazer esse desenho no GeoGebra, né? Deixa eu aproveitar e abrir ele aqui. Só um minuto. Então, para uma função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Aqui. E eu estou calculando, eu estou olhando para a derivada num ponto x igual a 1, f de x igual a 1, né? No caso, 1, 1. E eu olho para um ponto que vai ser um pouquinho à direita ou um pouquinho à esquerda, né? E olho para a reta que passa por esses dois pontos. Conforme eu vou... Só puxar aqui. Eu vou fazendo... Aqui, no caso, eu posso falar que o x é 1, o x0, perdão, é 1, e o x0 mais h é 1,5. Então, h é 0,5. Conforme esse h vai diminuindo, esse ponto vai se aproximando, não sei se vocês conseguem enxergar, mas a reta está mudando. Esse ponto ele vai se aproximando do ponto x0, e essa reta vai virando a reta que a gente vai acabar conhecendo como reta tangente, que vai ser exatamente no ponto, né, em cima do x0. A reta tangente é essa curva naquele ponto x0, f de x0. Tudo bem? Vocês lembram disso de cálculo 1? Pelo menos levemente, assim, pelo menos por cima. Vou entender que sim. E, então, analogamente a isso, a definição de derivada parcial, e aqui eu me retive apenas ao caso de uma função de 3 variáveis, porque ter 3, 50, 5.000 variáveis não vai fazer diferença no sentido de entender como funciona, né? Por exemplo, essa função f de x, y, z, uma função de 3 variáveis, a derivada parcial com relação a x, que é essa primeira aqui, e a gente denota dessa maneira, ela nada mais é do que o limite da função f de x mais h, então na variável x a gente coloca aquele pequeno acréscimo de h, menos a f de x, y, z dividido por h.
né? Então, percebam que é como se eu estivesse olhando, é que vocês não estão vendo, mas eu estou colocando o dedo na tela, é como se isso daqui não fosse variável. Conseguem enxergar isso? Se você olha para isso que está aqui e olha para isso que está aqui na parte de cima, nada mais é como se eu estivesse, entre aspas, ignorando aquele YZ que estivesse dentro da minha função f aqui nos dois casos, né? Então, é muito parecido, né? A definição com relação a, perdão, a derivada parcial com relação a y e a derivada parcial com relação a z são praticamente as mesmas. A única coisa que é o acréscimo, né, vai ser na variável em que a gente está fazendo a derivada parcial. Essa parte deu para entender? No caso, a relação entre, ou melhor, o quão são parecidas as derivadas parciais com a derivada que vocês já conheciam lá de cálculo 1? Vocês acharam parecido ou vocês não entenderam nada da relação? Aguardo respostas, essa eu tô aguardando mesmo. Mais ou menos o quê, necessariamente? O que você está falando aqui, mais ou menos? Eu não entendi direito a relação com o limite ali, porque a chamada que caiu. Ah, que a pergunta que eu fiz foi se deu para ver a relação entre a definição de derivada para uma variável, que é essa daqui em cima. Essa é a definição de derivada para uma variável, certo? Tá. Com a definição de uma derivada parcial, por exemplo, com relação a x. Se você olhar, né, se você ignorar, de certa forma, o yz aqui dentro, vai ficar derivada de f com relação a x igual a f de x mais h menos f de x sobre h, que é exatamente a mesma coisa que está aqui, né? A derivada de f com relação a x é f de x mais h menos f de x sobre h. Limite. Sim ou não? Mais ou menos, acho que quando eu tiver um exemplo eu vou É porque assim, visualizar. eu não tô tentando falar para você enxergar exatamente como é a derivada, né? Tô perguntando se você tá vendo a relação entre elas, se é parecido ou não. Sim, Não é parecido? Digo, isso aqui não é obviamente parecido com isso daqui? sim, É? Ou não é? sim. Sim. É a mesma coisa para y e a mesma coisa para z, né? Então, é como se a gente estivesse considerando, principalmente nesse primeiro caso, né, com relação a x, a gente estivesse considerando y e z constantes e trabalhando a variação apenas no x. E isso é a mesma coisa, essa ideia é a mesma para y e para z, certo? E de certa forma é como se a gente estivesse olhando para a derivada de uma única variável. E isso vai refletir exatamente na prática, né, em como calcular. Eu vou fazer um exemplo, inclusive você já até fez, Lucas, quando. Acho que foram os últimos exemplos que você me pediu para tirar dúvida antes da prova, que era aqueles limites que tinha que substituir o x mais h ou y mais h dentro da função. Em termos práticos, o que a gente vai fazer para calcular a derivada parcial nada mais é do que considerar tudo que não for relativo à derivada, à variável, né, que a gente está derivando, como uma constante. E que perdoem até a separação, mas o LaTeX ele faz essa separação sozinho. Por exemplo, f de xy igual a x ao quadrado mais y ao cubo. Se você considera y como sendo uma constante, a derivada parcial de f com relação a x vai dar apenas 2x. Sim ou não? E agora eu gostaria que vocês, se não todos, mas a maioria, concordasse, sim ou não, pelo menos. Pode ser por áudio, pode ser aí no chat. Por exemplo, se ela é
derivada parcial em relação a x. Eu derivo só o que, no caso, x ao quadrado, e o que é y eu considero como constante zero? Então, a derivada de uma constante é zero, certo? Sim, Então, isso daqui vai dar zero com relação a x. sim. E isso daqui com relação a x dá 2x, Beleza. certo? E aqui, com relação a y, isso é constante, vai dar zero. A derivada disso aqui, com relação a y, 3y ao quadrado. Sim ou não? Sim. Só tomem cuidado, tá certo? É assim mesmo, mas só tomem cuidado, por exemplo, aqui. A gente tem coisas se multiplicando. E quando você tem uma multiplicação, eu vou até relembrar isso aqui no cantinho, por exemplo, né? Às vezes você tinha lá e elevado a x vezes x ao quadrado. E aí você quer derivar isso daqui. A derivada disso é a derivada do primeiro vezes, repete o segundo, mais repete o primeiro vezes deriva o segundo, certo? Mas, por exemplo, quando você tem 10x ao quadrado, uma constante, certo? Vezes x ao quadrado. A derivada disso, o que a gente faz é repete a constante, deriva a função. Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Nesses termos, eu estou derivando e elevado a x vezes y ao quadrado vezes e ao cubo. Então, a minha função f de x, y, z, o que eu estou derivando é e elevado a x vezes y2 vezes z3. E eu estou olhando para a derivada disso com relação a x. Então, eu estou considerando y e z constante. A derivada de e elevado a alguma coisa é ele mesmo, né? Vezes a derivada do que está lá em cima, certo? Então, vai ser a derivada com relação a x do que está lá em cima. Vocês podem fazer direto, tá? Eu só estou fazendo, mas passo a passo para vocês terem uma ideia. Agora, alguém pode me dizer qual que é a derivada disso daqui com relação a x? Acho que é 1. Não. A derivada de x com relação a x é 1. Isso está certo. Se isso aqui fosse 50, se fosse 50x aqui dentro, né? Qual é a derivada disso daqui? É 50. 50. Então, se você tem uma constante multiplicando x, a derivada vai ser só a constante, certo? Então, vai ficar e y2z3 vezes y2z3. Sim ou não? Tá, não entendi. Você não falou para mim que a derivada de 50x é 50? Sim. Só que entenda que isso daqui, o que está aqui dentro do... Vou apagar um pouquinho desse monte de rabisco. Finja que isso daqui é 50, certo? Ok. Então, a derivada disso daqui não vai ser só 50? Vou derivar? Sim ou não? Sim. Lucas? Sim. Tá bom. Você entendeu mesmo? Que se eu Mais chamar... ou menos. Porque, por exemplo, na minha ideia, Derivada de 50. Peraí. Isso daqui é 50, certo? Então, isso daqui virou 50x, certo? Certo ou não? sim, Certo. Derivada disso daqui é 50, certo? sim, E 50 não é y2 e 3?
Sim, olhando dessa forma, É porque é exatamente dessa forma. Se você considera y2 e 3 como constante, aqui eu estou usando 50 como um exemplo, certo? Mas se você considera como uma constante qualquer, o que vai sobrar nessa derivada é só a constante. Podia ser qualquer valor, então. Pode ser 50, 20. Mas assim, percebam que eu só estou usando como uma figura, né? Ou 50 ou 20. No caso, o que vai sobrar é a própria constante, que nesse caso é y2 e 3. Sim? Sim, esse 50 aí é só para ilustrar, né? E isso é só ilustrativo, tá? Poderia colocar uma estrelinha, um coraçãozinho ali, só para fingir que é uma constante, mas é. Em resumo, o que sobra é e elevado a x, y2 e 3 vezes 50, que nesse caso é o y2 e 3. Passando para a próxima, que talvez fique um pouco mais claro conforme a gente vai fazendo mais exemplos. Deixa eu só capturar aqui de novo, pegar a função f de x, y, z e elevado a x, y2 e 3. E agora eu quero calcular a derivada de f com relação a y, de x, y, z. Então, a derivada de e elevado a alguma coisa é o próprio e elevado a alguma coisa. E agora eu estou preocupado em derivar x, y2, z3 com relação a y. Uma coisa eu sei, vai sair x, z3 vezes alguma coisa. Porque x vezes z3 é a constante que está multiplicando y quadrado, certo? É o 50 que multiplica y ao quadrado. Sim ou não, pessoal? Sim, sim. E a derivada de y ao quadrado é 2y, né? Quando que a gente identifica qual incógnita vira uma constante? Tudo que não for isso aqui. Ficou clara essa resposta ou não? É Ficou. x, y, z. Se eu estou derivando com relação a y, então é tudo que não é Sim, y. Se é x, sim. z. Tá claro, pessoal? Porque assim, essa parte de derivadas parciais é a base para tudo que a gente vai precisar nessa próxima parte de derivadas. Então, saber derivar parcialmente é uma coisa que vocês têm que fazer tecnicamente de cabeça, vamos dizer assim, né? Não precisa ser muito rápido, não, mas tem que ser relativamente rapidinho para a gente prosseguir, né? Não pode ser uma coisa que você tem que ficar demorando muito tempo para poder calcular. Tá claro ou não tá claro que essa é a derivada, então, aqui, né, ficou faltando multiplicar por 2x, y, z ao cubo. Só reorganizei esses termos, né? Alguém consegue me dizer como fica a derivada de f com relação a z? Para facilitar um pouquinho a resposta, já vou colocar o x, y2, z3 aqui. Alguém consegue me dizer o que vem aqui na frente? Primeiro, o que é constante que vai aparecer necessariamente? x vezes y ao quadrado vezes Perfeito. 3z, aliás, é 3z ao Certo. quadrado. Isso. Perfeito. Tá, o que eu não estou entendendo, professor, na minha ideia, por exemplo, por que x e y ao quadrado não é zero? Tipo, por que não fica só 3z ao quadrado? É a mesma questão que eu estava falando antes, né? Se você deriva isso é zero, certo? Sim. Agora, a derivada disso é 10. Não é uma constante sozinha que você está derivando, é uma constante vezes uma função. Certo? Então, você mantém a constante e deriva a função. Alguns, e não está errado, no cálculo 1, utilizam muito a regra do produto para multiplicar, para abrir, né, uma multiplicação de uma constante por uma função. E aí vira 10 vezes x, certo? A derivada de 10 é zero, repete a segunda, mais
repete a primeira, deriva a segunda, que no caso é a mesma coisa. Não está errado, mas é um caminho mais longo, né, para chegar na mesma resposta. Você entendeu por que não é zero ou não? Sim, entendi. Tá, então, derivada de constante sozinha é zero. Você está certo. Derivada de constante vezes a função mantém a constante, deriva a função. Né? Tá claro, então, que essa é a derivada? Podemos passar para o próximo. Aqui eu só escrevi as derivadas, tá? Aqui tem uma função levemente mais difícil, uma função com 4 variáveis, mas não é por isso que ela é mais difícil, obviamente. Sim, pela função em si. Eu só estou copiando a função. ln do seno de x mais cosseno de y, acho, né? y2. Mais z ao cubo vezes ln de w. E aí vem a pergunta. Derivada de f com relação a x. Eu não vou nem repetir as variáveis aqui na frente. Vai ter, eu vou ter que me preocupar com esse pedaço? Vocês enxergam que isso daqui vai dar zero na derivada com relação a x? Sim ou não? Gente, desculpa se eu não leio o chat, mas é que na hora entre vai e vem, mas tá certa a resposta que o Cauê tinha dado, de qualquer forma. Vocês enxergam que aquele pedaço final, eu não preciso nem me preocupar na derivada com relação a x, porque não tem x, então a derivada vai ser zero. Sim ou não? Sim. Perfeito. Sim. Então a derivada da f com relação a x é a derivada disso daqui com relação a x. E a derivada do ln de alguma coisa é 1 sobre aquela coisa vezes a derivada daquela coisa, do que está dentro da ln. No caso, a derivada, agora olhando para isso daqui, com relação a x, não tem essa parte, né? Só vai ter a derivada do seno de x, que é cosseno de x. Então, essa derivada se resume a cosseno de x sobre seno de x mais cosseno de y2. Passando para a derivada com relação a y da f, mesma coisa, né? Eu não vou ter que me preocupar com essa parte final, apenas com o primeiro termo, então vai ficar 1 sobre seno de x mais cosseno de y2 vezes, e aqui eu vou até escrever a derivada com relação a y do cosseno de y2. Opa! De seno de x mais cosseno de y2. Sendo que essa derivada vai dar a derivada do seno de x com relação a y é zero, a derivada do cosseno de alguma coisa é menos seno daquela coisa, perdão, vezes a derivada do que está dentro do seno, que nesse caso é y ao quadrado, vai dar 2y. Essa derivada parcial, então, dá menos 2y vezes seno de y2 dividido por seno de x mais cosseno de y2. Sim ou não? Por mais que seja difícil, uma derivada não trivial, não muito fácil de fazer, tirem um minutinho para olhar para ver se vocês entenderam todos os passos, por favor.
Sim, por mim sim. Ô, professor, você não tá falando nada no microfone. Não, normal, eu tô com o microfone mutado aqui. Esqueci que eu mutei 2 vezes pra... Meu, estava com uma tosse. Falei um monte de coisa sozinho. Eu falei que ia fazer mais um exemplo mais fácil para vocês responderem como é que fica essa derivada com relação a x. Essa primeira parte aqui, rapidão, como é que fica? Estão ouvindo agora ou não? Sim. Sim, tá. Então como é que fica essa derivada? É 2x vezes y ao cubo? Isso. Mais, aí agora esse daqui. Derivada do ln de alguma coisa, 1 sobre alguma coisa, vezes a derivada desta coisa com relação a x, que é... Y. Y. Né? Ou, no caso, para y diferente de zero, né? A gente pode até simplificar isso e ficar só com 2xy ao cubo mais 1 sobre x. Né? E para y, a derivada é a primeira parte, como fica? X ao quadrado vezes 3y ao quadrado. Mais, e a parte do ln? É 1 sobre xy vezes x. Simples, ou não? Sim. Só a parte do ln que não lembrava como. Mas isso é prática, né? E assim, não é nem cálculo 2, é cálculo 1. Derivada da ln. Tipo, a gente está usando técnica só do cálculo 1, né? A única coisa que o cálculo 2, nesse caso, está fazendo é colocar essa interpretação de que o que não está sendo derivado parcialmente é constante. É só essa interpretação que a gente está adicionando ao que vocês aprenderam em cálculo 1. Em cálculo 1, a interpretação geométrica, como eu relembrei no começo, né, da derivada parcial, nada mais é do que a reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico daquela função no ponto de interesse. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo, eu vou até dar um zoom. Fica um pouquinho mais fácil de enxergar, que senão vai ficar muito legal a resolução, mas... Tá dando para ver? Tá assim. Sim. Então, a função é f de x igual a x ao quadrado. A derivada da função 2x, x ao quadrado, perdão, é 2x. No ponto 1, 1, o x0 é 1,
o y0 é f de x0, que é 1 ao quadrado, que também é 1. Então, estou falando 1, na verdade, né? E o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto 1, 1, tangente ao gráfico da função, é a derivada no ponto. Então, é como se eu colocasse o 1 aqui dentro. É como não? É colocar o 1 dentro da derivada e verificar o valor, que nesse caso dá 2. Então, a equação da reta, eu não sei se vocês lembram disso, mas é y menos y0 igual a m x menos x0, exatamente o que está aqui, nesse retângulo. Essa é a equação da reta passando por um ponto e com um determinado coeficiente angular. Então, substituindo nessa equação esses termos, x0, y0 e o m, eu chego nessa reta aqui. E essa reta, eu plotei aqui em vermelho, pra vocês olharem, é exatamente a reta tangente ao gráfico nesse ponto 1, 1. Conseguem enxergar isso ou não? Que a reta vermelha aqui é a reta tangente? Tipo, eu não fui procurando uma reta tangente, eu joguei simplesmente na equação da reta, que passa por esse ponto e tem esse coeficiente angular que é dado pela derivada no ponto. Vamos fazer um exemplo prático no GeoGebra rapidão. Eu vou mudar um pouquinho a função. Deixa eu até dar uma atualizada aqui para sumir tudo. Vamos pegar um seno x. Acho que seno é meio difícil de... É chato de calcular o valor exato. Vamos pegar um f de x igual a x ao cubo. X ao cubo. Menos x. E vamos calcular o coeficiente da reta, a reta tangente, a equação da reta tangente no ponto para x igual a 2, que no caso a f de x vai ser, acho que 6, vai ficar 8 menos 2. Então, fazendo os cálculos aqui no canto, a f de x é x ao cubo menos x, a f' de x, vocês sabem que é 3x ao quadrado menos 1, certo? E o meu ponto de interesse vai ser para x, o x0, 2 eu falei, né? 2. Então, se x0 é 2, o y0, que é a f de x0, é 2 ao cubo menos 2, que é 8 menos 2, que é 6. E o m nada mais é do que a f' de x0, que nesse caso é 3 vezes 2 ao quadrado menos 1. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, menos 1, 11. E a equação da reta é y menos y0 igual a m x menos x0. Então, vai ficar y menos y0, 6, igual a m, que é 11, vezes x menos x0, que é 2. Então, vai dar y igual a 11x menos 22. Eu passei o 6 para o lado direito, somando. Vai ficar y igual a 11x menos 16. Quando eu ploto isso, eu espero que dê certo, y igual a 11x menos 16, vejam que é exatamente a reta tangente no ponto. É meio difícil de enxergar porque ela é muito inclinada, né? Mas vai ser a reta tangente. É muito difícil de enxergar porque ela realmente é muito inclinada. Mas acho que dá para ter uma noção de que é, né? Então, fazendo esse cálculo, a gente consegue chegar nessa reta tangente e, na verdade, é só uma aplicação do fato de que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Para equações, para funções, perdão, de mais de uma variável, a interpretação é similar. O que a gente olha, na verdade, aí com relação, por exemplo, uma função de duas variáveis, né? A derivada parcial com relação a x nada mais é do que olhar para a interseção de um plano passando por aquele ponto, certo?
e considerando, acho que nesse caso, y como y0, né? É o plano XZ, paralelo ao plano XZ, passando por aquele determinado ponto. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui essa função f de xy igual a x2 mais y2. Deixa eu só ver uma coisinha. Não tem. Vou colocar no GeoGebra 3D para a gente dar uma olhada. Então aqui, a minha função z, no caso, é x2 mais y2. Paraboloide elíptico, nesse caso circular, né? Porque o A e o B são iguais. E o que eu estou falando eu quero olhar, por exemplo, no ponto 0, 0. Então, vou colocar aqui. 0, 0, vou colocar o 0, 1, vai. Então, x é 0, o y é 1, e o z vai ser a f de xy, que nesse caso é 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai dar 1. Este ponto que está aqui, no cantinho. Certo? O plano meu de interesse é o plano x, o y é constante igual a 1, e o z está livre. Enxergam? Enxergam que a interseção dos dois, do plano meu, né, que é o y igual a 1, e a minha superfície, que no caso é o gráfico da minha função, é uma parábola? Perdão, que aqui deu uma leve bugada agora. Isso com isso. Não deu. Não tá dado. Mas vocês conseguem enxergar que é uma parábola ou não? Isso aqui? Sim, professor. Sim. A reta tangente em questão nada mais é do que uma reta tangente como se a gente estivesse olhando para cima dessa curva. Né? Assim como eu fiz no desenho aqui. A gente está olhando para cima dessa parábola, a reta tangente vai ser essa reta tangente em cima dessa curva. E aqui perceba que a gente está usando exatamente aquele conceito de que a derivada que a gente não está olhando, que no caso é o y, que a gente não está olhando, ela é interpretada como uma constante para a obtenção desse plano, né? Mas é mais para dar uma noção da interpretação geométrica. Depois vocês podem consultar aquela apostila. Lá tem mais exemplos de como tratar. E para encerrar a aula de hoje, eu vou falar sobre a parte de derivadas de ordem superior. A aula hoje é mais curta, pelo visto, porque vocês entenderam rápido a derivada parcial. A derivada de ordem superior, assim como em cálculo 1, nada mais é do que a derivada da derivada, né? Então, para uma função de duas variáveis, a gente tem 4 possíveis derivadas de ordem 2, que é pegar as derivadas de ordem 1, né, com relação a x e com relação a y, os derivados parciais, e derivar elas com relação a x novamente, a y que você tinha com relação a x que você tinha com relação a y, ou a y que você tinha com relação a y mais uma vez. Talvez não esteja tão claro aqui, mas eu vou para um exemplo bem prático, bem rápido, e eu gostaria que vocês me respondessem. Então, nesse exemplo, x2 mais y3, qual era a derivada de f com relação a x mesmo? Me respondam, por favor. 2x? 2x. Então, a derivada de segunda ordem de f com relação a x duas vezes nada mais é do que a derivada com relação a x da derivada com relação a x. Então, se eu derivo isso daqui com relação a x, dá quanto? 2. 2. A derivada da f de ordem 2 com relação a x primeiro e depois com relação a y, nada mais é do que a derivada com relação a y
da derivada com relação a x, que é, qual é a derivada disso daqui com relação a y? Esperando. Eu não entendi de qual delas, professor. A derivada da f com relação a x, eu pego isso e derivo com relação a y. Então, vou pegar isso daqui em cima e derivar com relação a y, que dá quanto? Zero? Zero. Agora, a derivada de segunda ordem da f com relação a y duas vezes eu vou pegar a derivada de f com relação a y, que é quanto? 3y². 3y2. Vou pegar isto daqui e derivar mais uma vez com relação a y, que vai dar... Vou colocar direto. 6y. Isso. Isso. E a derivada de f, duas vezes, primeiro com relação a y, perdão, deixa eu puxar mais para baixo. Depois com relação a x, ou seja, derivei com relação a y, deu isso daqui. E agora eu pego e derivo com relação a x, vai dar? Zero. Zero. Deu para entender ou não? Sim. É exatamente o que está escrito aqui, só em termos de notação. Um outro jeito de representar essas derivadas parciais é pendurando essas variáveis embaixo da f, mas eu acho que é interessante para vocês ou adotarem isso, ou adotarem isso, um dos dois, para não confundir. Porque quando a gente usa essa notação, ele tem um significado ao contrário dessa notação, no sentido de que, pensem assim, o que está perto da f é sempre o que a gente deriva primeiro. Não sei se está claro, mas aqui perceba que o y está mais próximo da f e depois o x. Então, eu calculo primeiro a derivada de f com relação a y, e o resultado disso eu derivo com relação a x. Sim ou não? Da direita para a esquerda. Nesse caso. E aí perceba que é exatamente o caso contrário nessa anotação, né? É da esquerda para a direita. Mas por quê? Porque o y está mais próximo da f. Claro que assim, eu estou dando uma explicação bem por cima, tá? Em termos mais claros, inclusive, se vocês olharem, tem até essa questão da anotação. Isso ao quadrado dx dy nada mais é do que isso vezes isso dx dy, que é isso com relação a x em relação a y. Não sei se vocês enxergam essa relação. Derivaria primeiro em relação a y, né? Sim. E por que isso é a mesma coisa que isso aqui? É igual, tá? Porque se você olha em termos de derivada, é como se fosse isso, isso. Então, se isso aqui é a derivada com relação a y, primeiro eu faço a derivada com relação a y e o resultado eu faço com relação a x, que é exatamente o que está aqui, né? Mas o que eu estou falando é, escolham uma das duas notações, mas saibam que existem as duas. Primeiro eu faria a derivada em relação ao y, e depois eu pegaria essa derivada que eu fiz e faria em relação ao x. Exato. É isso aí. Em ambos os casos, tanto aqui quanto aqui, porque é a mesma coisa. Sim. Sim, compreendo. Tá. Então, como exemplos... inclusive, tá aqui até o primeiro exemplo. A derivada parcial dessa função com relação a x e a y está aqui, vocês mesmos falaram. Com relação a x duas vezes, está aqui. Com relação a x e depois em relação a y, ou y depois a x, vocês verificaram que é zero. Com relação a y duas vezes,
deu 6y. E aqui eu coloquei até uma de terceira ordem, que é a derivada de f com relação a y 3 vezes. Aqui ficou faltando um ao cubo, tá? Para ficar coerente com o resto. Então, a derivada de f com relação a y 3 vezes é deriva f com relação a y, deu isso aqui. Mais uma vez com relação a y, deu isso daqui. Mais uma vez com relação a y, isso aqui. Alguém consegue me dizer quais são os valores de todas as outras derivadas parciais de terceira ordem? Já vou dizendo que são todas iguais. Ninguém enxerga que é zero? É a partir da derivada de y ao cubo, dessa última aí, né? Uhum. A pergunta seria todos a partir dessa última derivada? Não. É porque aqui eu derivei em relação a y 3 vezes, correto? Sim. Mas eu poderia derivar em relação a x 3 vezes, a x, y, x, x, y, y, x, tem várias combinações. Certo? Eu estou perguntando essas outras combinações de terceira ordem. Por que são todas iguais a zero? Porque é uma constante? Sim, não. É que, percebem, isso aqui são as derivadas de segunda ordem, certo? Todas elas, são as 4. Correto? Correto. Agora, deriva qualquer uma dessas aqui com relação a x ou com relação a y, vai dar quanto? Zero. Zero. É 2 e 0, né? Então, se derivar qualquer uma delas com relação a qualquer coisa, vai dar zero. A derivada disso daqui com relação a x vai dar zero. Certo? Sim. E a derivada disso daqui com relação a y é exatamente isso. É, verdade. Sim? Então, todas as outras são zero. A única que não é zero é a derivada com relação a y 3 vezes. Aqui tem mais um exemplo de derivada de segunda ordem. A gente pode até chegar numa de terceira. Mas eu vou fazer com vocês xy2z3. Então, f de xyz, xy2z3. Vamos lá. Derivadas de primeira ordem. Derivada de f com relação a x. Quanto é? Me respondam. Y ao quadrado, z ao cubo. Isso. Eu vou puxar só um pouquinho mais para cá. Então, y ao quadrado, z ao cubo. Eu vou fazer assim, na verdade. Não sei qual jeito fica melhor. Vou colocar na frente mesmo. Derivada de f com relação a y. Dois yz ao cubo. Falta um x, né? Ah, é, sim. E a derivada de f com relação a z? 3y ao quadrado, xy2. Tá certo, eu só troquei a ordem do x. Sim, sim. Tá, aí agora eu quero calcular as derivadas de segunda ordem, que nada mais é do que pegar isso daqui e derivar com relação a x, relação a y e relação a z, certo? Então vai ser a derivada de segunda ordem de f com relação a x primeiro, em todas elas, né? Eu preciso de um pouquinho mais de espaço. E com relação a z, nesse caso, com relação a y, com relação a x. Então, em relação a x, quanto dá a derivada disso daqui? Zero. Zero. Em relação a y, quanto dá a derivada disso daqui? 2yz ao cubo. Sim? E a derivada com relação a z? Y ao quadrado, 3 ao quadrado. Ou 3y2 é 2. Tá claro ou não?
Tá. A mesma coisa aqui, né? X, Y, Z. Me perdoem só não escrever, porque não está cabendo aqui, mas a derivada parcial, vou escrever só a primeira. Derivada parcial de f, primeiro em relação a y, depois em relação a x, vai ser 2yz3, certo? Certo. Com relação a y vai ser 2xyz3 e com relação a z vai ser 6xyz2. Sim? Todo mundo enxerga que D2F, dy primeiro, dz, vai ser 6xyz2. Sim ou não? Sim. Eu queria chamar a atenção uma coisa. Percebam quanto que é a derivada de x primeiro, depois de y, e y primeiro, depois x. E aí? O que vocês conseguem perceber? Não importa a ordem? São iguais, né? E aí a gente chega à conclusão de que a ordem não importa. É verdade? Não é. Mas vai ser, nesse caso. O que eu quero dizer com isso? A ordem, ela importa, sim, os derivados parciais com relação a x e com relação a y, e y com relação a x, não são necessariamente iguais. Porém, para funções que a gente vai definir como sendo de classe CK, e isso talvez vocês tenham visto lá em cálculo 1, mas talvez não, e classe CK nada mais é do que falar sobre a ordem de derivação em que é possível chegar sendo as derivadas contínuas. A gente está falando de derivadas parciais, tá? Nesse curso aqui, nessa disciplina, a gente vai trabalhar só com funções de um CK grande, vamos dizer assim, tá? Então, as derivadas que a gente vai calcular, as funções que a gente vai calcular a derivada, elas têm um comportamento bom. Elas não são funções muito estranhas para que as derivadas, as ordens das derivadas interfira. Não sei se me fiz entender. Em resumo, a gente não vai trabalhar com funções que sejam muito estranhas ao ponto de que as derivadas parciais sejam influenciadas pelas ordens. Sim? Tá, se eu, por exemplo, se eu começar a derivar por z, y, x, vai ser a mesma coisa que eu derivar x, depois y, depois z? É isso? É que o ideal é que você colocou 3. Mas nesse caso vai ser. Aqui eu só até coloquei os exemplos, eu já até coloquei igual, ó, a relação a... Ficou faltando um quadrado em todos aqui, tá? Me perdoem. Eu vou corrigir isso aqui antes de mandar para vocês. A derivada parcial com relação a y primeiro e depois em relação a x é a mesma coisa de x primeiro e depois y. Porque essa aqui vai ser uma função que a gente vai chamar de classe sem infinito, inclusive. Tá, então eu consigo calcular todas as derivadas e todas as derivadas são contínuas. Nesse caso são polinômios, né? Então são contínuas. Tudo bem? Teria a possibilidade de ter que, por exemplo, provar que ela é... Não vou pedir, eu não vou usar nenhum exemplo em que não seja. É isso que eu quero dizer. Aqui eu vou me reter apenas a essas funções que são CK barra sem infinito. Tá? Que não tenha problema de ordem de derivação. Beleza? Beleza. Tá, e aí eu só queria comentar com vocês um detalhe. Eu nem sei quantas pessoas estão aqui ainda. Acho que eu vou até interromper a gravação, porque na verdade o que eu vou mostrar agora é uma aplicação, mas não interfere no que a gente vai ver durante o curso. Só um minutinho.